Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos recebendo a palestrante Maria Saboleski, com o tema Amor, Tarefa Sublime. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite. Que alegria esse nosso reencontro, a felicidade de nós estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Que a paz, o bem, a presença do Cristo possa alcançar a todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a tarefa amor. E nós vamos, assim, passo a passo, para chegarmos a um pequeno entendimento do que é essa tarefa sublime. Se nós somos filhos de Deus e Deus é amor, como assim afirmou João, Deus é amor e amor é Deus. Então, por analogia, né, como nós somos feitos, né, da matéria-prima, do campo mental de Deus, dessa matéria-prima que preenche todo o macro e o microcosmo, nós podemos, por analogia, dizer que estamos mergulhados no líquido amniótico da criação, né? E se nós estamos mergulhados nesse líquido que é puro amor, de tudo que preenche os multiuniversos, nós também fazemos parte de tudo isso. Se nós vamos ver no Evangelho, uma das lições que eu gosto por demais, no capítulo 11, no item 8, a lição de Lázaro, do amor. Ele vai dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E ele vai caminhar assim, nos mostrando a evolução do ser, que no princípio nós éramos instintos, mais evoluídos e rompidos, nós somos sensações, mais instruídos sentimentos, e que o sentimento é, o amor é o requinte dos sentimentos. Então ele está nos dizendo exatamente desde o princípio como nós éramos instintos, e fomos caminhando, tendo sensações, despertando, fomos tendo sentimentos, e agora nós estamos buscando esse requinte do sentimento que é o amor. E que Jesus tão bem nos colocou, né? Jesus revela o seu profundo amor quando ele diz que Deus é Pai e nos coloca todos como irmãos. É nesse profundo amor que nós vamos mergulhar. O convite de Jesus no Poço da Samaria, que é muito especial quando ele encontra a samaritana, e ele vai nos dizer para ir direto à fonte do amor. Essa fonte é a água que irriga o nosso deserto interior. Porque todos nós temos um deserto interior que precisa dessa irrigação para que ele possa mover essa terra dos sentimentos para que gere bons frutos. Emmanuel, numas palavras tão lindas, ele vai dizer que o amor é água pura que transforma o deserto em jardim. Eu gosto muito dessa frase de Emmanuel, quando nós vamos estudando um pouquinho mais, e aí, quando Jesus declara que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele vai dizer exatamente nessa construção de sentimentos, que não é possível nós amarmos a Deus e ao próximo se não começarmos por nós. Assim, vamos entender que o amar é verbo. E esse verbo precisa de movimento, que é a ação do amor. Não adianta, como o próprio Jesus revelou, dizendo que gritar aos ventos, eu amo, se não tiver esse movimento. E Jesus, em todos os seus ensinos, em todas as suas curas, em tudo que ele fez, ele tinha esse movimento da ação do amor. Então, hoje nós estamos buscando esse movimento dessa ação do amor, que nós falamos que amamos, mas muitas vezes nos esquecemos desse movimento maior que nos leva a essa ação. Então, vamos conversar um pouquinho quando Jesus aparece aos apóstolos à margem do mar de Tiberíades.
Nós sabemos que Jesus havia sido crucificado e voltou. Passou aqueles 40 dias, hoje nós entendemos, em corpo espiritual, perispiritual, e conviveu aqueles 40 dias com todos. E aí, quando Jesus chega perto de Pedro, e Pedro estava acanhado perto de Jesus, porque ele achava que tinha negado Jesus, né? Uma hora nós vamos conversar sobre isso e vamos ver o estado psicológico de Pedro naquele momento, que não havia negação, e sim uma fuga imensa por não entender ainda esse amor-ação, né? E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, já muito acanhado: sim, eu te amo. Jesus novamente faz a pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, assim, mais acanhado ainda, responde: sim, eu te amo. Novamente a pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro aí vai numa profundidade, que é essa profundidade que nós temos que mergulhar. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Essa é a chave de conexão. É reconhecer que o Cristo conhece tudo e todos, a nossa profundeza. E essa é a chave de conexão que Jesus tem com Pedro. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí, Pedro, Jesus deu a missão: então apacenta as minhas ovelhas. E como Pedro cumpriu essa missão? Com louvor, com maestria. Nós sabemos que Pedro caminhou por tudo. Aonde ele passava, além de levar o evangelho, as pessoas se deitavam para onde ele passava, porque a sombra de Pedro curava, porque quem estava com ele era o próprio Cristo. Né? E nós vamos vendo toda a caminhada de Pedro. E quando Pedro teve que dar o seu exemplo maior, que foi preso, ia ser crucificado, ele diz: não posso ser crucificado como o meu mestre, não tenho merecimento, me crucifiquem de cabeça para baixo. E esse foi o fator que aconteceu. Por isso que na nossa caminhada, quando nós vamos ser perguntados nesse evangelho maravilhoso, se nós amamos Jesus, qual será a nossa resposta? Dependendo da nossa resposta, se for tu sabes, é o aceite para a nossa missão dos ensinos do Cristo em nossa vida. Nós já estamos prontos para esse aceite? Tu sabes que eu te amo, Senhor? E aí ele vai nos responder: se nós o amamos, faça o silêncio, colabore, construa pontes, que chegue ao coração dos nossos irmãos que ainda não conhecem esse amor. Leve esse amor para tudo e para todos. Seja assim esse discípulo do Senhor, que vai fazer toda essa caminhada. Aqui vamos fazer um parênteses, para que nós falamos dos 4 tipos que nós vamos encontrar no Evangelho, que é bem natural e é da evolução do ser humano. Nós vamos encontrar no Evangelho, inclusive na Bíblia, no Novo Testamento, em todas essas questões, porque nós temos um estudo profundo e vamos nessas questões, e a Bíblia traz, através inclusive do Evangelho, segundo o Espiritismo, toda a moral do Cristo, nos trazendo todas as questões. E aí nós vamos ver que quando nós vamos encontrar os adversários. Quais são os adversários? Aqueles ainda que não estão prontos para receber os ensinos e essa doutrina maravilhosa. Não estão prontos, mas tudo ao seu tempo e ao seu contento, uma hora aceitarão. Nós temos a multidão. A multidão são aqueles que seguem Jesus. Mesmo na atualidade, seguem, mas só em busca de algo. Busca alguma coisa para si. Eu preciso disso, eu quero aquilo. É essa busca para si. Mas nós temos os discípulos. Os discípulos são aqueles que seguem para aprender e apreender os ensinamentos do Cristo.
E nós temos os apóstolos. Os apóstolos é aqueles que já vivem esses ensinos, que têm no Evangelho de Jesus o Evangelho próprio em si mesmo. Por isso que Paulo diz que nós vamos ser o corpo do Cristo. E aí, o passo fundamental para a tarefa amor sublime é o fator de tirar a multidão de nós, para que nós, nessa busca de ser servido, para que nós nos tornemos servidores. É essa questão que nós estamos buscando, sair da multidão que nós buscamos tudo para nós, mas não queremos servir. E aí nós vamos buscar até no exemplo de Maria, me faço serva. É nessas questões que nós vamos crescendo e entendendo o que é o amor, tarefa sublime, nessa questão de servir, de amar, de aprender esse movimento nas questões do amor. É ação sublime, de fazer o bem sem olhar a quem, de buscar a tarefa sublime do serviço no bem maior. Não importa qual serviço. E quando nós temos essa tarefa divina, esse telégrafo vai ao nosso coração, no âmago do nosso ser, é fator do nosso crescimento. E é nesse telégrafo que Jesus nos convida para construir pontes. Essas pontes que vão chegar aos corações daqueles que estão distantes ainda. E é no silêncio que ele pede isso. No silêncio que nós vamos construindo essas pontes e chegamos no coração dos nossos irmãos, para despertar nele o conhecer Jesus, o conhecer os seus ensinos e a partir daí aprender como a Alcione nos convida no livro Renúncia. Ela nos diz que o Evangelho do Cristo, todos os seus ensinos, é proeminente ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Se nós vamos conhecendo o Evangelho do Cristo, nós vamos passar a sentir as mudanças que ele faz em nós. Nós vamos meditar sobre ele, o que isso transforma em mim. E aí nós passamos a sentir. E aí nós vamos ter a prática no bem, quando nós vamos vivenciar esse Evangelho dentro da sociedade, no nosso trabalho, em todas as questões, aonde nós estivermos, nós vamos vivenciar esse Evangelho do Cristo, mesmo que em silêncio. Não importa, é a nossa postura, é a nossa conduta. Outro dia, conversando com o irmão Turíbio, nós falávamos desse sentimento maior. E ele citou uma frase, que eu até depois perguntei para ele no WhatsApp, essa frase que diz que o amor é comportamento e escolha. Comportamento é o modo que nós nos comportamos perante tudo e todos e as nossas escolhas, que demonstram o amor em ação. Então nós vamos crescendo nessas possibilidades de chegar nesse amor-ação. Da mesma forma que declara o Cristo, que aceitamos o seu amor e os seus ensinos, e ele diz, serve de coração. Independente do que formos fazer, o convite é servir. Independente de como fomos e como fazer esse servir. É nesse caminhar que nós vamos vendo. Isto está no apostolado da doutrina dos Espíritos, quando se afirma que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Todas essas revelações vão dizer o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Por isso é nessa tarefa desse movimentar, de construir em nós essas pontes, de remover as nossas terras, o deserto interior e fazer sublimar essa semente divina que o Cristo nos trouxe. Ele é o bom semeador, ele já colocou as sementes em nós e que nós possamos agora dar frutos. Nós ouvíamos esses dias falando sobre a semente da mostarda e eu fiquei com a colocação daquele palestrante admirada. Ele diz que a vida inteira nós lemos errado. Não é
é como a semente da mostarda, porque como ela é minúscula, seja como a semente. Esse como quer dizer, ela é minúscula, mas ela, ao romper a casca, essa semente tão minúscula, que tem todas as propriedades, quando ela rompe a casca, ela dá uma árvore estrondosa. Então, nós precisamos romper a casca da nossa incredulidade, da nossa falta de conhecimento, de tudo isso, para que essa semente do amor rompa essa casca e dê essa árvore frondosa, como a semente de mostarda. E tudo isso, Jesus sempre afirmou: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É esse o convite do Cristo, né? Para ser discípulo do Cristo, não é preciso grandes teologias, grande coisa, é preciso ter o coração puro, ter essa questão do amor em tarefa sublime. E todas essas questões nós vamos andando e vendo todas as pessoas que nós admiramos, como Madre Teresa de Calcutá, no seu trabalho de luz e de amor. Quando ela está ali servindo a um leproso e arranca a roupa, rasga e vai curando, lhe perguntam: qual é a sua doutrina? O que fazes? Qual é a sua religião? Minha religião é o amor. É o amor. É essa questão maior. Quando nós vemos, eu estou aqui encantada, porque essa casa tem uma vibração que nos traz e nós nos sentimos. É a hora que nós mergulhamos mesmo nesse líquido amniótico do amor, da criação. Nós entramos aqui e sentimos palpitar o nosso coração nessa frequência maior do amor que envolve a tudo e todos. Se você entra aqui, o seu coração muda de compasso. Você entra e sente toda essa vibração. E você quer ficar, respirar, fechar os olhos e se deixar levar na potencialidade dessas frequências. Porque o amor nos eleva numa frequência sublime. E nós sentimos a paz que o Cristo nos trouxe. Essa paz que nos envolve e nos deixa numa tranquilidade que nós queremos absorver. E quando nós vamos entendendo isso, é a hora da gente fazer essas pontes para fazer aquilo que Jesus nos ensinou, repartir. Porque Jesus reparte o pão. Ele quer dizer que no repartir nós multiplicamos. É repartir para mim e para todos. É nessa repartição que Jesus entrega o pão da vida que Ele é, que alimenta a nossa alma, que nos traz essa tranquilidade, essa questão de estarmos em sublime presença do Cristo. Quando nós falamos de todas as questões dessa presença maior, nós vamos vendo Francisco de Assis. Como João Evangelista, aquele apóstolo do bem que se pôs ali a serviço maior, e ali ele ampara Maria, e ali ele vai para Éfeso e trabalha incansavelmente. Mas quando ele volta nessa missão sublime, como Francisco de Assis, ele ainda não entendia quando ouvia as vozes que lhe dizia: reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. E ele falava e pegava os tijolos para construir uma igreja material. Até que esse movimento da ação do amor brota nele e ele entende que é a igreja interior. É reconstruir os ensinos do Cristo no coração de cada homem, nesse exemplo maior. Tanto que nós temos em Francisco essas questões sublimes de amar. Quando ele vai falar com o Papa, porque precisava de todas aquelas questões maiores para levar aos poveretos de Assis, tudo aquilo. Ele, à hora da recusa do Papa, ele vira e vai sair. Mas quando ele vai sair, ele volta, entende
que é o amor que faz o movimento. E aí ele vai dizer, onde houver ódio, que eu leve o amor. E vai trabalhando todo aquele Papa nos sentimentos maiores, só no seu pensamento ele trabalha todos os centros de força, levando aquela energia amorável da abundância do amor que toca aquele Papa, que lhe concede o pedido. É assim que nós temos que ir. Quando houver uma negativa, que nós procuremos mergulhar mais nesse amor e aí ter essa tarefa sublime do amor. Mas nós vamos dizendo mais ainda, quando o nosso querido Francisco Cândido Xavier, Cândido até no nome, na sua doçura, na sua afiabilidade, que beijava as mãos, e alguém lhe diz, Chico, por que beija as mãos? Teus lábios já estão sangrando. Ele diz, lhes beijo as mãos porque não posso lhe beijar os pés. Na dádiva de dar. Eu li outro dia e fiquei muito emocionada, porque é nas pequenas coisas simples do dia a dia que a gente vai vendo aonde está o amor. Na feira, ele buscava os alimentos, pegava um bom e outro não tão bom. E a feirante lhe diz, por que fazes isso? Com tantos bons, por que só leva um bom, outro não tão bom? Ele diz assim, mas e o próximo, quando chegar, não vai ter o que é bom? Olha como nós vamos aprendendo a dádiva de amar em todos os sentidos, em todas as questões. E essa ação do sublime amor não são coisas difíceis. Ninguém, como o Chico falou, está nos convidando para subir o Monte Everest. É no nosso dia a dia, é um sorriso, é um aperto de mão, é um abraço, é repartir um pão. Quantas questões nós temos no dia a dia, na nossa compreensão do nosso trabalho material, da nossa convivência em nosso lar, com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos que nós encontramos, com os transeúntes, com todos aqueles que nós encontramos, como nós temos a afabilidade de olhar com os olhos do coração para que eles sintam a direção do amor. Chico, a caminho do trabalho, apressado, porque ele trabalhava numa repartição pública, mas ele estava atrasado e apressado, uma senhora lhe chamou e lhe diz, agora não, estou atrasado, na volta nós conversamos. E Emmanuel lhe chama a atenção, Chico, volta e conversa. E ele voltou, conversou, atendeu, lhe ouviu os reclamos, e depois se despediu carinhosamente e seguiu para o trabalho. Aí Emmanuel lhe diz, Chico, olhe para trás. Quando ele viu, vinha uma onda de vibração, de amor para junto dele. E aí Emmanuel diz, são essas ondas que nós temos que fazer circular. São essas ondas de amor, porque quando nós emitimos essas ondas amoráveis, outras vão se propagando e nós chegamos ao reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Assim Jesus nos garantiu que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E quando nós nos colocamos em ação do amor, tarefa sublime, nós construímos ponte que nos leva ao coração do Mestre amado. Olha só, nós construímos essas pontes e acabamos chegando no coração do Mestre amado. Assim, o amor é sublime tarefa na ação de servir e construir, construir e servir. É nessa caminhada que nós vamos, sempre nessa ação do amor, tarefa sublime, construindo pontes, servir e construir, construir e servir. Essa é a nossa missão aqui nesse planeta Terra. Como sempre, eu gosto de poesia, né? Eu deveria ter sido poeta, mas eu não tenho a menor questão de inspiração. Às vezes eles me inspiram, mas eu mesmo não tenho. E eu achei uma poesia linda de Marcelle, mas ela é maravilhosa e tem tudo com a nossa
colocação dessa noite, nessa conversa, nesse bate-papo informal que nós estamos caminhando nessa ponte de construir e servir. Essa poesia se chama O Amor. Nada mais que combina com a noite de hoje e com a nossa sensação, com tudo que nós estamos sentindo aqui, com essas energias afáveis, amorosas, que invadem todo esse local, que faz parte daqui, essa vibração, essa elevação. E quando nós chegamos, nós nos elevamos também à potência superior de ômega e alfa. E diz mais ou menos assim: o amor é a música de Deus a nos indicar o caminho. É a árvore da vida que floresce em todas as estações. É sentido pela alma e acariciado pelo coração. Nasce sem pedir e chega para ficar. Tem a leveza do ar e a força do vento. O medo se intimida diante do amor, a coragem o abraça e todos os sentimentos se curvam em reverência ao amor, porque sem ele não somos e a vida não é. É assim, sem o amor nós não somos e a vida não é. Porque o amor é essa alegria desse encontro, desse reencontro, das energias celestes que nos envolvem nesse instante. Quando nós, em prece, temos a condição de sentir a elevação do momento, a presciência de Deus que já conhece tudo e todos, que sabe da perfeição que temos. Não somos ainda perfeitos, mas estamos por ser feitos e vamos buscando nessa elevação essas vibrações amoráveis, essas vibrações de paz e de alegria, essa continuidade do amor que nos envolve e que nos diz que é a música de Deus que nos indica o caminho. Que possamos, através do Mestre Celestial, que agora entoa através dessa orquestra divina, desse maestro do bem e da paz, que agora toca a canção celestial. E cada um unidos nas suas vibrações, na nota musical que eleva a sua essência, nós formamos esse coro de luz que dizemos: o amor é a música de Deus a nos indicar o caminho. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.